palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, encurve a sua cabeça e vamos orar pedindo que o Senhor nos dê uma boa palavra nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos perante a Tua palavra, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que nos sustenta, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos dirige, a Tua palavra que nos alegra. Meu Deus, fala conosco segundo o Teu querer nessa noite, Pai. Que toda artimanha, Senhor Deus, do diabo para tentar roubar a atenção do Teu filho e da Tua filha seja paralisada nessa noite. Traz, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração cativo à Tua palavra e fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor quer. É o que nós oramos, ó Deus, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, o texto que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é a passagem em que o profeta Jeremias, um profeta do Senhor que foi dirigido e chamado para profetizar no Reino do Sul, desce até a casa do oleiro. Esse profeta, irmãos, a título de introdução, ele viveu as invasões, que Jerusalém sofreu. Ele viveu, as invasões que o inimigo fez e todo o sofrimento ele passou por isso. Isso causou nesse profeta tristezas profundas e marcas na sua vida, que na teologia ele chega a ser conhecido como o profeta chorão. Tanto que nós vamos ver depois, no próximo livro, depois do livro de Jeremias, tem um livro inteiro escrito assim, as Lamentações de Jeremias. Tudo isso, irmãos, ele aprendeu através dos traumas que ele passou, através dos sofrimentos que ele passou, porque a verdade é, irmãos, que as lutas, as dificuldades e os sofrimentos, eles nos ensinam muito mais do que as coisas boas, as felicidades e as bênçãos que às vezes nós passamos. Há quem diga e há quem queira viver só de bênção, irmãos, mas a verdade é, irmãos, que nós crescemos e evoluímos como seres humanos e como servo de Deus, é na hora da dificuldade, é na hora do sofrimento, é na hora da dor que nós evoluímos, porque quando nós passamos por sofrimento, nós saímos melhores do que nós entramos. E com Jeremias foi da mesma forma. Tantas as dores que ele viu, tantos os sofrimentos, fez com que ele se tornasse o profeta que ele se tornou. Irmão, eu já tenho uma palavra para você aqui, irmão. Talvez você está aí, triste pelo sofrimento que você está passando, mas calma. Isso é para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Você só é o que você é hoje, porque você passou por momentos difíceis e com a graça de Deus, você superou e está aqui para glorificá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E Jeremias, irmãos, por causa de todo o sofrimento, ele se tornou um profeta, irmãos, que
profetizava, irmãos, aquilo que o Senhor mandara. Ele não era muito aceito pelo povo, ele não gozava de uma popularidade junto à nação, porque ele foi chamado para pregar ao arrependimento, para pregar coisas que os outros profetas não tinham coragem de pregar, e Jeremias pregava, e ele não gozava do apoio do povo, mas ele gozava do apoio de Deus, irmãos. Nem sempre a aprovação do homem significa a aprovação de Deus, e nem sempre a reprovação do homem significa a reprovação de Deus. Tem muita gente que o homem reprova, mas que Deus está aceitando e está aprovando. Tem muita gente que o homem está elogiando, aplaudindo, dando tapa nas costas, e Deus está olhando do céu falando: não, eu não aceito, porque não anda segundo o meu querer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E no meio de tanto trabalho, de tanta frustração e de tanta dor, Deus chama o profeta Jeremias, aleluia, convida o profeta a parar aquilo que ele estava fazendo. No meio de toda a correria das profecias, das afrontas, das lágrimas, Deus para ele, dá um stop nas profecias e fala: olha, agora você vai descer até a casa do oleiro, não é para profetizar, é para ouvir o que eu tenho para te falar. Aleluia. Parece que eu vejo Deus falando: olha, você levanta, desce a casa do oleiro, respira fundo, desacelera a sua mente, porque eu vou falar contigo. Se ajuda eu a pregar, irmão. Olha para esse crente que está do seu lado, olha para ele. Eu vou olhar para a irmã Elia aqui, irmão. Olha para o crente que está só, fala: respira fundo. Fala: desacelera a sua mente, que Deus quer falar com você nessa noite. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, irmãos? E quando eu leio esse texto, irmãos, do capítulo 18, quando eu vejo Jeremias descendo, eu vejo 6 coisas que Jeremias viu quando ele desceu até a casa do oleiro. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Eu já vejo Deus falando com pessoas aqui, irmãos. Acalma o seu coração. Deus vai falar com você nessa noite. Primeira coisa, Jeremias desce até a casa do oleiro. E a primeira coisa que ele observa o oleiro trabalhando em silêncio. Jeremias desce até ali, e a primeira coisa que chama a atenção dele, você pode ver no versículo 2, ele vê o oleiro, o artesão, trabalhando quietinho e fazendo a sua obra. Meu irmão, Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando, crente. Ainda que às vezes nós não ouçamos a sua voz, Ele está trabalhando, crente. O oleiro estava ali quietinho, modelando e trabalhando no vaso. Às vezes, irmãos, nós temos a consciência e o grande engano de achar que Deus não está mais trabalhando. Mas a primeira coisa que o Senhor faz Jeremias observar é que o oleiro em nenhum minuto parou de trabalhar. É que o oleiro em nenhum minuto parou de fazer aquilo que ele ia fazer.
E quem recebe uma palavra de Deus, estenda as suas mãos para frente. Eu quero ser profeta nessa noite. Aleluia. Talvez o diabo tenha colocado na sua cabeça que Deus não está trabalhando, mas o Senhor nessa noite já te diz logo no começo: calma, fique tranquilo, Ele está trabalhando e não parou de trabalhar. Tudo está no controle dEle, nas mãos dEle, e Ele é soberano. Aleluia. Quem recebe pode glorificar o nome de Jesus. Isaías 64:4 diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os olhos, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Ele está trabalhando por você. Aonde é que você precisa do trabalho dele? É lá, meu irmão, vai adorando ele aqui. Enquanto nós adoramos aqui, ele está trabalhando por nós lá, irmãos. Enquanto nós estamos aqui adorando a ele aqui, ele está movendo circunstâncias em nosso favor, irmão. Aleluia. Primeira coisa que Jeremias observa é que o oleiro estava trabalhando e em silêncio. Isso é importante ressaltar, que quem fala com Jeremias não é o próprio Deus, não é o oleiro, é o próprio Deus. Irmãos, o oleiro aqui simboliza Deus. Ele às vezes trabalha em silêncio. Quantas vezes, irmãos, nós entramos em desespero. Eu queria ouvir uma profecia, eu queria que Deus me revelasse, eu queria que alguém viesse. Irmãos, calma, Ele está trabalhando em silêncio. Eu não preciso ouvir Deus, eu não preciso ouvir a gritaria. Não, irmãos, eu tenho que ter a convicção que Ele está trabalhando em meu favor. Segunda coisa que Jeremias vê, irmãos, que a matéria-prima que está sendo utilizada ali para a confecção daquele vaso que mais tarde ia ser maravilhoso é o barro. Fala assim comigo: é o barro. Glória a Deus. Não era nenhuma matéria-prima nobre. Não era ouro, não era prata, não era bronze. Era o barro. Mas na frente o Senhor fala: não poderei eu fazer com vocês a mesma coisa que aquele oleiro fez com aquele barro? E o interessante, irmãos, quando a gente para pensar, irmãos, nós somos barro, irmãos. O barro é uma matéria-prima, irmãos, às vezes que não tem valor diante, aleluia, aos comerciantes. O barro é uma matéria-prima frágil, sem valor comercial, mas na mão do oleiro, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ele ganha valor na mão do oleiro, ele ganha notoriedade na mão do oleiro, ele é transformado. O barro, irmãos, não vale nada para os homens, mas para o oleiro ele é precioso. Oh, Espírito Santo, eu vou entregar, irmãos, eu vou entregar aquilo que Deus mandou entregar. Talvez você entrou aqui achando, aleluia, se achando o pior dos piores, a pior das piores. Mas eu quero te dizer, ainda que ninguém te valorize, tem um oleiro que é Deus, Ele te vê com grande valor.
Ele tem o poder de pegar aquilo que o homem chama de lixo, irmãos, e transformar em luxo. Dá para você adorar a Ele por isso? Sim, Espírito Santo. Aleluia. Às vezes alguns complexos invadem a nossa alma, irmãos. E a gente às vezes acha que ninguém dá valor para nós, que ninguém está aí, nem aí para a gente. A família às vezes nos abandona, às vezes até dentro da igreja a gente se sente, irmão, como um lixo. Mas eu quero te dizer que você não é lixo, você é um barro, e na mão do oleiro você tem grande valor. Aleluia! Às vezes nós, irmãos, paparicamos e bajulamos as pessoas que têm alguma coisa para oferecer, que têm algum status, mas não, o barro ele tem valor para Deus. Quem é barro na mão do oleiro aqui, irmãos? E o interessante, irmãos, dessa questão do barro, é que ele tem algumas características, e a primeira dela é especial, irmão, que o barro, ele é diferente do ouro, ele é diferente da prata, ele é diferente de qualquer outro metal. Sabe por quê? Ele aceita ser moldado. Eu vou repetir de novo, o barro, o vaso de barro de verdade, ele aceita ser moldado. Irmãos, nós vivemos dias de muitos vasos de ouro, vasos que querem destaque, vasos de prata, vasos de todo e qualquer tipo de material, que querem, né? Não, irmãos, o vaso que Deus ama, ele é de barro. Ele aceita ser modelado, irmão. Aleluia. O vaso de barro, irmão, ele não tem o ego dele maior do que as mãos de Deus. Ele aceita ser modelado. O vaso de barro, ele está em constante modelamento. E infelizmente, irmãos, nós encontramos na igreja vasos de ouro, pastor Gilvan. Vasos, aleluia, Zé Batista, de prata, de bronze, que ele não aceita mais mudança, ele não permite mais que o oleiro trabalhe na vida dele. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, irmão. Deus não tem partido com vaso de ouro, nem de outro qualquer metal, só vaso de barro. Já viu, irmão, aquele que entra culto e sai culto da mesma maneira? Já viu, irmão, aquele irmão que está, eu vou falar, irmão, não tenho problema nenhum em falar isso, sabe, na igreja há muitos anos, mas a característica dele não é alterada. Ele não está em um processo de aprimoramento. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Terceira coisa que Jeremias vê, irmãos, aleluia, quando ele desce à casa do oleiro, ele viu que existe o processo de modelamento para o vaso de verdade. Esse processo de modelamento, irmãos, ele não é fácil, e é por isso que muitos não o aceitam. Esse processo de modelamento, o oleiro estava ali na roda, não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade, depois pega lá no YouTube e vê. É uma roda em que ele pisa, vai acelerando aquela roda e ele vai modelando. O oleiro vai com as suas próprias mãos modelando.
Esse processo não é fácil. Sabe por quê? Porque ele é demorado, ele é dolorido. E falar em dolorido e demorado nos dias de hoje é falar em coisas, né, absurdas. Sabe por quê? Nós queremos as coisas assim, ó. Sabe por quê? Nós não queremos passar por processos doloridos. Mas aquele que é vaso de Deus, ele passa por processos doloridos e às vezes demorados. Tem gente que já está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos. Sabe por quê, irmão? Às vezes o oleiro tem que arrancar certas coisas que a gente não quer que arranque. Às vezes o oleiro tem que colocar algumas coisas que a gente não quer que coloque. Às vezes o oleiro tem que apertar, amassar. E irmãos, esse amasso dói. Aleluia. Mas mesmo que esteja doendo, não queira sair das mãos do oleiro. Esse processo de modelamento, irmãos, o oleiro ele mexe com a estrutura do vaso. Ele mexe com algumas coisas, irmãos, que às vezes nós não queremos que ele mexa. E hoje é culto de Santa Ceia, irmãos, e o Senhor está falando nessa noite: eu quero arrancar certas coisas da sua vida. Pensa que dói só no vaso, não. Dói também na mão do oleiro. Porque no meio do vaso às vezes tem umas pedras, e na hora que o oleiro coloca a mão, fere as mãos dele. Aleluia. Você pode procurar para você ver, irmão, muitos oleiros. Você pode olhar para a mão dele, são cheias de cicatrizes. Sabe por quê? Porque ele está modelando, aperta, machuca o vaso, mas a mão dele também sai machucada. Porque às vezes a gente acha que o Senhor o Senhor tem prazer no nosso sofrimento. Não, irmão, é apenas um processo, aleluia, para nos aprimorar, para nos moldar. A gente às vezes não entende, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente não compreende, irmãos, esse modelamento, mas ele é doloroso às vezes. Oh, irmão, quantas vezes eu sentei no púlpito, irmãos, pensando assim, falei: meu Deus, por que que tudo isto nos sobreveio? Não é a fala? Eu lembro, como se fosse hoje, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro do meu pai, irmãos. Eu já contei o testemunho aqui, não vou contar. Ele, irmão, internado numa UTI, irmãos. E eu ia vir para o culto, irmão, ele 3 meses numa UTI, irmãos. De repente ele partiu para a eternidade. E você pensa que eu não orei? Você pensa que eu não clamei por ele? Mas ele morreu. E eu vim para o culto no dia seguinte. Ele morreu, se eu não me engano, foi num sábado, no domingo. Eu tinha um compromisso para me pregar numa igreja em São José. Eu falei: eu não vou. Aí o Senhor falou: levanta e vai. Eu lembro que eu entrei naquela igreja aquele dia, assim, sabe quando você entra destruído por dentro? Sabe que tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Destruído por dentro, cheio de questionamentos. Minha cabeça, se pudesse alguém, sabe, um monte de pontos de interrogação assim. Poxa, eu orei, poxa, eu clamei, jejuei, olha aí, não, sabe? Eu entrei naquele dia para dentro daquela igreja, irmãos, arrebentado. Aí o Senhor se manifesta naquele culto, naquela noite, sem eu falar nada, toma um vaso e fala: olha,
eu estou modelando você. Porque eu tenho algo de especial na sua vida. Você me ajuda a pregar, irmãos? Você me ajuda a pregar? Olha para esse crente que está do seu lado. Por favor, me ajuda a pregar. Fala assim: Deus está te modelando. Porque Ele tem algo especial na sua vida. Quem pode adorar o nome de Jesus nessa noite? Irmãos, a quarta coisa que Jeremias viu quando ele desce. Jeremias observa, depois você lê com mais calma que acontece um acidente ali. A Bíblia diz assim, ó, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Irmãos, acontece um acidente no meio daquela cena. Jeremias está contemplando o oleiro trabalhando, o oleiro modelando, e de repente aquele vaso quebra. Ou melhor, aquele vaso se quebra. Não foi o oleiro que quebrou ele. Foi ele que se quebrou. Parou para pensar? Tem uma grande diferença. Tem ou não tem, irmãos? Às vezes a gente fala, o oleiro vai quebrar o vaso. Não. Nós não estamos falando dessa passagem bíblica. Quem se quebra é o próprio vaso. Acidentes acontecem. E aconteceu um acidente aqui no processo. Às vezes acontecem acidentes, Márcio. No meio do processo de modelamento, às vezes acontecem coisas que nós não queremos. E aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. E o Senhor nos convida nessa noite a nos quebrar a mão dele. E o que é isso, pastor? Explica melhor. A nos entregar à tua vontade. E o que é isso, pastor? Explica melhor. Irmão, a nos derramar em tua presença. E o que é isso, pastor? Explica melhor. A confessar os nossos erros, a andarmos em sinceridade com Deus. O vaso, irmãos, ele se quebra. Mas ele se quebra no lugar certo, que é na mão do oleiro. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais, irmãos, nos entregar à mão desse oleiro. Quando aquele vaso se quebra, escute isso, irmãos. O jugo que estava sobre aquele vaso também se quebra. Irmãos, quando eu estava lendo sobre isso, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo dessa forma: eu amo aqueles que se quebram na minha presença. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma palavra que também não está em moda nos dias de hoje, é sinceridade na presença de Deus. Se tem algo, irmãos, que o Senhor preza, irmãos, é a nossa sinceridade diante dEle. Aconteceu um acidente? Aconteceu. Mas eu estou aqui me quebrando diante da tua presença, Deus. Nós falamos aqui, né, foi pregado aqui sobre Jeremias, esses dias desses, não sobre Jeremias, não sobre Naamã, que diante dos homens ele tinha uma postura, mas por dentro ele estava ruim, doente. E o que era necessário para Naamã? Era ele externar a sua real situação. Como você está nessa noite, irmãos? Às vezes nós tampamos, né, o que nós somos com um terninho bonito,
com uma gravata, com uma saia comprida. Às vezes nós disfarçamos a nossa situação, irmão, com uma biblona debaixo do braço. Às vezes nós disfarçamos a nossa situação com um sorriso, né? Com uma palavra, né, bem colocada, planejada. Mas o que Deus espera dos vasos de verdade, irmão, é sinceridade, irmão. O problema não é o vaso se quebrar, o problema é o vaso se quebrar em outro lugar. O problema é o vaso que não se quebra na presença de Deus. Aqui é o lugar de ser sincero, irmãos. Quantas pessoas estão, irmãos, querendo se entregar ao Senhor, mas ele se segura, ele se prende, e o Senhor te chama para sinceridade, porque Ele quer trabalhar na sua vida. A quinta coisa que ele vê, irmãos, ele vê que mesmo quebrado, mesmo aquele vaso quebrado, o oleiro não descartou aquele vaso. Aleluia. Não, irmão, eu quero pregar calmo hoje, irmãos, para os irmãos entenderem, irmãos, a revelação do Espírito Santo nessa noite. Mesmo aquele vaso quebrado, talvez se tivesse alguém mais lá, falou, olha, ele se quebrou, ele não presta mais para nada, né? Ele, né, já pode ser descartado. O oleiro fala, não. Mesmo ele quebrado, ele tem valor na minha presença. Glória a Deus. Ele não abre mão de você, irmão. Ô minha irmã, ele não abre mão de você, minha irmã. Ô jovem, ele não abre mão de você, jovem. Obreiro, ele não abre mão de você. Ele não desiste de você. Às vezes o mundo desiste da gente, mas ele não desiste. Aquele vaso talvez para todos não prestasse mais, porque estava quebrado, era lixo, mas o oleiro falou, não, para mim ele presta. Eu vou refazê-lo, aleluia. Eu vou refazê-lo, aleluia. Eu vou, aleluia, recomeçar a minha obra na vida desse vaso. Talvez você entrou aqui quebrado nessa noite, mas eu tenho uma palavra para te dizer, olha, calma. O Senhor vai refazer a obra na sua vida. Talvez você entrou aqui só os cacos essa noite. Calma, o oleiro não vai te descartar, aleluia. Ele vai refazer a obra dele na sua vida nessa noite. Tem momento que a gente acha que é o fim, irmãos. Tem um momento que a gente acha que é ponto final. Eu passei por um momento desse no meu ministério, na minha vida. Eu falei, pronto, agora é o fim, ponto final. Aleluia. E já passou por momentos assim, irmãos. Aí sabe o que o Senhor faz, irmãos? Nós colocamos o ponto final. Aleluia, né? A gente coloca o ponto final assim, ó, tuc. Sabe o que ele faz? Ele pega e puxa assim, ó. Não, você não entendeu, irmãos. Você não entendeu, senão você adorava o nome de Jesus. Irmãos, não é ponto final, é apenas uma vírgula. Irmão, não é ponto final, é apenas uma vírgula. Irmão, não é o fim, é apenas uma vírgula. Depois da vírgula tem mais coisas vindo por aí, aleluia. Ah, irmão, aonde a caneta do diabo coloca o ponto final, o sangue de Jesus puxa uma vírgula e reescreve a nossa história, aleluia.
Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Ô irmão, eu ia falar que eu não sei porque o Espírito Santo está falando isso aqui nessa noite. Mas eu sei sim, irmãos. É porque tem vasos aqui nessa noite que Deus escolheu esse culto de Santa Ceia. Aleluia. Para restaurar, aleluia. E para puxar uma vírgula aonde o diabo colocou um ponto final. Em qual área da sua vida o diabo colocou um ponto final? Eu gostaria de convidar para vir aqui na frente, irmãos. Os vasos de barro que estão passando pelo modelamento, estão sofrendo com o modelamento, e os vasos de barro que porventura estão quebrados. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Não, eu me quebrei, pastor. Seja sincero, irmãos. Não, aconteceu um acidente, eu estou quebradinho. Eu tento às vezes disfarçar com sorrisos. Eu tento às vezes disfarçar, né, com posturas, mas só... O oleiro está aqui, ele vai refazer esses vasos. E a última coisa que Jeremias viu é que o Senhor, o oleiro, refez aqueles vasos conforme a sua vontade. Nós vamos orar por eles aqui, irmãos. Aleluia. E Deus vai refazer vasos aqui nessa noite. Pode vir, você que está sentindo no coração, pode vir. Ah, mas é que eu sou obreiro, ô irmão. Não perca essa oportunidade não, aleluia. É noite de nós descermos até a casa do oleiro. Todos fechem os vossos olhos. Oh, irmão, o Senhor é tão bom, irmãos. O Espírito Santo está aqui soprando no meu ouvido. Eu vou restaurar. Ele está soprando aqui no meu ouvido. Eu vou restaurar. Podia pedir para os obreiros descerem lá e colocar as mãos, irmão, porque o negócio é sério, irmãos. Eu sei que nós até hoje não fizemos mais essa oração com imposição de mãos, mas coloque as suas mãos sobre eles, ou ore de perto assim, mas vamos orar por cada um deles. Todos os obreiros, por favor, me ajude aí em nome de Jesus. Tem vasos aqui, irmãos, que o diabo está soprando no ouvido. Olha, você não tem jeito. Você fez isso, você fez aquilo. Ô irmão, tem jeito sim, o oleiro está aqui, ele vai te refazer nessa noite. Não, é o ponto final, o auge da sua fé já foi lá atrás, não. O Senhor puxa uma vírgula nessa noite. Vamos orar, igreja. Ou melhor, todos coloquem a mão nos seus corações. É noite de quebrantamento. Labrachanda, labraca. Olha aí, irmãos. O Espírito Santo já está movimentando corações aqui nessa noite. Se tiver, ai meu Deus, aleluia. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de dobrar o seu joelho, dobre.
Nós estamos não é em outro lugar senão na casa do oleiro, e Ele quer nos refazer essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Isso, irmão, olha aí, ó. Oh, rabandaia subicalabranda rabandarabacaio. Menina da baraia. Aramando bicalabi andaraia da gás. Oh, meu Deus, aleluia. Vai, Espírito Santo. O Senhor toca onde o homem não pode tocar, aleluia. Vai, irmão, vai descendo a casa do oleiro, isso. Sinta o Senhor te refazendo nessa noite.